eu lembro a presença de Luciano Hang, empresário bolsonarista investigado em diversos inquéritos no Supremo Tribunal Federal, entre eles na recém-autorizada por Alexandre de Moraes, ministro do STF, pelo pedido da Polícia Federal de busca e apreensão. Luciano Hang estava em cima do caminhão de som durante o discurso mais eleitoreiro de Bolsonaro, mas também esteve no palanque do 7 de setembro, inclusive separando o presidente do presidente de Portugal. No começo, os dois estavam juntos, depois Luciano Hang, de repente, surgiu separando o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, do presidente Jair Bolsonaro. Eu queria saber, Felipe, o peso dessa presença e como, sem uma crítica direta e dura ao Supremo Tribunal Federal, como a presença de Hang é uma crítica a uma decisão do Supremo Tribunal Federal também. Exatamente, ele estava lá para simbolizar uma crítica que Jair Bolsonaro procurou amenizar nesse momento em termos de expressão direta. Mas ele estava lá para simbolizar aquele grupo bolsonarista que, por conversas no WhatsApp, foi alvo de uma operação de busca e apreensão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu falei ontem aqui no programa que Jair Bolsonaro ia posar de quem está do lado da democracia. E foi isso que ele fez com essa história de 4 linhas da Constituição, que é uma expressão que ele usa com determinada frequência. E aventou essa hipótese de trazer para dentro da Constituição quem ousar sair. Normalmente, ele acha isso de quem atinge os seus próprios interesses. E muitas vezes o Moraes atinge a sua própria militância. Eventualmente, ativistas bolsonaristas incorrem em ameaças, como aconteceu inclusive às vésperas do 7 de setembro de 2021, quando foram alvos de mandado de prisão pedidos pela própria PGR, incorrem em crimes contra a honra, incorrem em incitação à violência. No caso dos empresários, foi diferente. Então, isso deu alguma legitimidade para o discurso do Bolsonaro, que busca abranger, no conceito genérico de liberdade, muita coisa que liberdade não é, porque as condutas incriminadas em lei são passíveis de responsabilização. A gente podia até destacar a presença de Luciano Hang, não apenas no carro de som em Brasília, mas também no palanque do 7 de setembro na capital federal e também, Caio, no palanque no Rio de Janeiro. Luciano Hang também esteve no Rio de Janeiro, ao lado do presidente, no discurso em Copacabana. Márcio, Luciano Hang é um símbolo que se adequa muito bem ao discurso bolsonarista contra o Supremo Tribunal Federal. Ele é um símbolo porque ele é um empresário, né? A maioria dos empresários é eleitor, segundo as pesquisas do presidente Jair Bolsonaro. É um símbolo porque ele foi alvo de operações do Supremo Tribunal Federal, inclusive recentemente. Então, por diversos fatores, é um símbolo também porque ele é um crítico contumaz da esquerda, basta ver as suas redes sociais. Então, ele é o braço, vamos dizer assim, empresarial do bolsonarismo. Ele é o símbolo empresarial do bolsonarismo. Por isso que ele estava ali, porque ele mimetiza, ele sintetiza todo o discurso que o bolsonarismo faz, principalmente na crítica ao Supremo Tribunal Federal, de que o Supremo Tribunal Federal não age, muitas vezes, segundo esse discurso, dentro das 4 linhas da Constituição. Ele é um símbolo. Agora, Jair Bolsonaro convidou os 8 empresários arrolados nessa busca e apreensão. Apenas Luciano Hang foi. Até que ponto os empresários estão com Jair Bolsonaro no mercado, no mundo empresarial? Qual o tamanho do apoio do presidente para essa campanha eleitoral? Não é pequeno, Márcio. Ele tem uma fatia expressiva do empresariado com ele, do pequeno empresário, do médio empresário, dos grandes empresários. Essa operação recente reforçou isso. Eu acho que o Luciano, ele é o mais midiático deles. É difícil para esses outros empresários aparecerem dessa forma, ainda mais depois de terem sido alvo de uma operação da Polícia Federal. Certamente foi recomendação dos seus advogados que eles não comparecessem, que eles não fossem, que eles não se indispusessem com o STF. Pelo teor das conversas, a gente sabe que eles apoiam Jair Bolsonaro, inclusive apoiam também a possibilidade... Mas o apoio de Bolsonaro no setor empresarial, ele não se restringe a esses empresários altamente bolsonaristas. Ele é muito forte também em outras áreas, embora exista, sim, uma fatia do empresariado que não apoia Bolsonaro. E ela está na presença da Fiesp, ela está dentro da Febraban, dentro de grandes bancos, que é as pessoas que têm muita restrição à gestão
questão ambiental, muita restrição ao comportamento dele nas relações internacionais e também preocupação com declarações golpistas do presidente. Hoje, por exemplo, ele não cita nenhum ministro pelo nome, mas preocupa as duas declarações que ele faz, né? E elas com que ele diz: depois da reeleição, nós vamos levar todos para dentro das 4 linhas. E, na verdade, ele faz uma referência ao que ele já tinha dito sobre Fachin ainda esta semana. Depois da reeleição, eu me entendo com ele em uma semana. Eu conversava mais cedo com o cientista político Rafael Cortes, e ele me lembrava que regimes autoritários, líderes autoritários, eles tendem a dobrar a aposta na eventualidade de um segundo mandato. Isso historicamente. Eles se sentem legitimados pelo voto e eles agem de forma mais autoritária e as instituições têm mais dificuldade de reagir. Seja porque são apontados mais juízes por aquele líder para a Suprema Corte, enfim, uma série de fatores em que o poder vai ficando mais impregnado daquela força política. Então, eu acho que sim, Bolsonaro baixa o tom, mas merece a nossa atenção essa manifestação dele. E como a Raquel bem disse, e reforço aqui, não foi citado em nenhum discurso do presidente, tanto em Brasília quanto no Rio de Janeiro, nenhum membro individual do Supremo Tribunal Federal. Ele falou do Supremo como um todo, no momento que ele fala: se eu for reeleito, vou colocar quem não estiver dentro das 4 linhas. Nós sabemos como funcionam o Senado, o Poder Legislativo, sabemos como funciona o STF. Nesse momento ele faz uma pausa, que no teatro chama uma pausa dramática, quando entra o público e começa a vaia. Ele não fala especificamente de ninguém, né? Ele propositadamente deixa em aberto e deixa para o público que o público se manifeste. Mas enquanto você falava, a gente estava exibindo imagens aqui, eu não sei nem se a gente pode botar o trecho em que passam os tratores. Houve pela primeira vez a participação de tratores, ou seja, mostrando o agronegócio junto com o presidente. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que não há as autoridades ali já citadas, como presidente do Congresso, presidente da Câmara, mas temos muita gente, um público muito significativo, Yuri, tanto em Brasília, como em São Paulo, como no Rio de Janeiro. São imagens impressionantes. Como que o governo pretende equilibrar essa aparente falta de apoio ou diminuição de apoio de Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, num dia importante não estar ao lado do presidente? Como a Raquel bem lembrou, Arthur Lira vestiu a camisa no dia do lançamento da candidatura de reeleição de Jair Bolsonaro. E hoje, nesse momento importante, não esteve ao lado do presidente em Brasília. Qual o equilíbrio que a campanha de Jair Bolsonaro e o próprio presidente vão fazer nessa imagem? Mostrando a praia de Copacabana lotada, como a gente só vê, ou talvez mais ainda, em Réveillon. Olha, Márcio, para usar as próprias palavras do presidente Jair Bolsonaro no discurso de Brasília, como o povo já sabe como funciona a Câmara, o Senado, o Supremo e o Executivo, o que importa para a campanha é a imagem. O que importa é dizer que Bolsonaro, embora nas pesquisas esteja em segundo colocado, tem um apoio grande de apoiadores. E as pesquisas, justiça seja feita, não é porque o Felipe está aqui do meu lado. As pesquisas deixam claro que Bolsonaro, sim, tem um apoio bastante grande. 35%, 30 e poucos por cento do eleitorado brasileiro é muita gente. E é natural que ele levaria muita gente para Brasília, para São Paulo, para Rio de Janeiro, diante da convocação que foi feita. A gente até vai esmiuçar depois, né, Felipe, como essa convocação, o que tem de semelhanças e diferenças em relação à convocação do 7 de setembro de 2021. Mas o que precisa agora para Bolsonaro é a imagem de campanha. E isso ele buscou passando por cima das institucionalidades, fazendo, como ele disse para o nosso colega Leandro Magalhães, eu convidei, se eles não vieram, eles que respondam por não terem vindo, e, na verdade, eles não queriam responder por terem ido, por isso não foram nem Rodrigo Pacheco, nem Arthur Lira, nem Luiz Fux, deixando, como disse o ministro Aires Brito, antecipando o que estaria por vir, que era sabido, né? Todos sabiam que tipo de evento que se prognosticava e se confirmou
neste 7 de setembro de 2022, e essa é a imagem que entra para esta campanha. Mas não podemos esquecer que é a imagem também que entra para a história do Brasil, que aconteceu nesse bicentenário. Não, eu queria colocar que, tentando entender também esse isolamento político institucional, ele em setembro e outubro, ele não significa nada para o presidente Jair Bolsonaro. Se o presidente Jair Bolsonaro perder, ele está capacitado para ser um líder da oposição, e isso hoje, acho que as ruas mostram isso. A capacidade de mobilização mostra, já disse isso, acho que é a terceira vez que eu vou repetir, que o bolsonarismo vai sobreviver a outubro. Essa é uma questão. E se ele vencer, uma vitória nas urnas já atrai, na prática ali, automaticamente, essas lideranças que não participaram ali. O Arthur Lira já corre, já volta para perto dele, muitos senadores, o Congresso Nacional, não podemos esquecer das emendas de relator, orçamento secreto, que o Executivo e o Legislativo têm instrumentos de se alimentarem, de se retroalimentar. Esses elementos, basicamente, recursos públicos e ministérios e espaços de poder para serem divididos. Então, eu imagino que congela-se em setembro e em outubro essa relação, mas, dependendo do resultado das urnas, ela é facilmente reconstituída, porque o Congresso também não viraria as costas para o presidente eleito, e o presidente eleito ou reeleito também não consegue governar sem o Congresso. E se for o presidente... Eu acho que eu encerro aqui, é isso? Não. Não, eu ia entrar por uma outra vertente, que é do Supremo Tribunal Federal, que já é uma relação conflituosa. Sim. Concordo super com a Raquel, e ele muito provavelmente manterá esse conflito institucional. Mas em termos de relação poder executivo, poder legislativo, são as urnas que vão dizer a posição do presidente Jair Bolsonaro e do próprio Arthur Lira e do próprio Rodrigo Pacheco. Mas uma vitória nas urnas tem o poder de refazer e reconstituir e reconstruir uma relação dessa, que não é apenas uma ausência no 7 de setembro que destrói. Concordo com você, acho que ali depois tem orçamento secreto e outras questões que mandam nessa relação, mas hoje havia um cuidado de não desses atores de não misturar o candidato e o presidente, que não foi o cuidado do presidente Jair Bolsonaro. Muitos políticos falavam comigo, a comemoração do 7 de setembro vai ser amanhã, dia 8 de setembro, quando aí sim estarão presentes, além de Bolsonaro, Arthur Lira, Fux e todos os no Congresso, outros né? ali Congresso amanhã. No Congresso Nacional. E que aí sim seria uma comemoração cívica. Então, assim, muitos políticos repetindo isso. Uma manchete, a ausência do Arthur é uma piscada para o Lula. Isso para mim é bem claro. A ausência do Arthur Lira no evento de hoje é uma piscadela para o ex-presidente Lula, que é o favorito na eleição. Agora foi... cirúrgico.